Já se perguntou por quê? Quanto mais nos agarramos a algo, mais parece escapar por entre nossos dedos. Como água que, quando tentamos conter na palma fechada, encontra caminho para fluir através das fissuras. Vivemos em uma sociedade que glorifica o controle, que nos ensina desde cedo que o sucesso é fruto direto do esforço, da disciplina, da perseverança inabalável. Seguimos adiante, acumulando conquistas como troféus em prateleiras imaginárias, acreditando que cada novo feito nos aproximará daquela paz interior que tanto buscamos. E, no entanto, algo sempre parece faltar. O próximo objetivo, a próxima meta, a próxima prova de valor. Como se cada conquista, em vez de saciar, apenas aumentasse nossa sede. Existe uma profunda ironia nessa busca incessante. Quanto mais força aplicamos, mais resistência encontramos. Quanto mais tentamos controlar o fluxo de nossas vidas, mais exaustos ficamos lutando contra uma corrente invisível que parece saber melhor do que nós mesmos para onde devemos ir. Talvez seja por isso que tantos de nós carregamos um cansaço que transcende o físico. Um cansaço de alma, de quem tem vivido em desalinhamento com sua verdade interior. O que aconteceria se, por um momento, abandonássemos o hábito de empurrar, forçar, controlar? Se permitíssemos que nossas mãos fechadas se abrissem, não em rendição, mas em confiança? Talvez o que buscamos não esteja na intensidade de nosso esforço, mas na autenticidade de nossa entrega. Existe uma sabedoria antiga que nos convida a contemplar. E se o que buscamos já estivesse presente, apenas aguardando que reconheçamos sua existência? Nossa cultura nos treina para uma mentalidade de escassez, para acreditar que precisamos conquistar, adquirir, provar. Nos tornamos caçadores incansáveis de algo que, paradoxalmente, já nos pertence. O verdadeiro alinhamento não vem de fora, mas emerge quando permitimos que nossa essência se manifeste naturalmente, sem as distorções das expectativas externas. Pense no ritmo das estações. A primavera jamais tenta apressar seu desabrochar. O outono não se culpa quando suas folhas começam a cair. Cada momento no ciclo natural obedece a um tempo interior, uma sabedoria inerente que não pode ser controlada, apenas honrada. Nós humanos somos os únicos seres que resistimos ao nosso próprio ritmo natural, que tentamos forçar flores a desabrocharem no inverno de nossas vidas, ou que nos recusamos a soltar o que já completou seu ciclo. Quando nos desconectamos dessa cadência interior, criamos um estado de resistência constante. É como remar contra a correnteza. Podemos até avançar, mas à custa de uma exaustão profunda. O esforço que fazemos para controlar os resultados, para corresponder às expectativas, para ser quem acreditamos que deveríamos ser, tudo isso cria uma dissonância em nosso ser. E é essa dissonância que frequentemente sentimos como ansiedade, como insatisfação crônica, como um vazio que nenhuma conquista externa parece preencher. O verdadeiro poder não está no controle, mas no fluxo. Não na resistência, mas na entrega. Não em forçar o rio, mas em compreender sua direção natural. Quando nos permitimos existir em harmonia com nosso ritmo autêntico, uma transformação sutil começa a ocorrer. As portas que antes forçávamos a abrir começam a se revelar naturalmente. Os caminhos que pareciam bloqueados mostram desvios inesperados. A vida começa a responder não ao nosso esforço, mas à nossa verdade. Essa é a diferença fundamental entre perseguir e atrair, entre forçar e permitir. Quando nos movemos em alinhamento com quem verdadeiramente somos, não precisamos mais convencer o mundo de nosso valor. Nossa presença autêntica se torna um ímã que atrai naturalmente as experiências, relacionamentos e oportunidades que ressoam com nossa essência.
A pergunta deixa de ser o que preciso fazer para conseguir isso e torna-se quem preciso ser para permitir que isso floresça naturalmente em minha vida. É nesse estado de presença autêntica, de rendição ao fluxo natural, que descobrimos uma nova forma de relacionamento com a vida, não mais como adversários em constante batalha, mas como dançarinos em uma coreografia sagrada. O que realmente significa viver em alinhamento com nossa verdade? Não é um estado de perfeição, nem uma ausência de desafios. É uma forma de habitar o presente com total honestidade, reconhecendo tanto nossas luzes quanto nossas sombras. Quando nos desconectamos dessa autenticidade, começamos a perseguir metas e conquistas que, embora possam impressionar os outros, não ressoam com nossa essência mais profunda. Pense nas muitas máscaras que usamos diariamente. A persona profissional impecável, o filho ou filha exemplar, o parceiro idealizado, o amigo sempre disponível. Cada máscara serve a um propósito social, mas quando esquecemos que são apenas papéis temporários e passamos a confundi-los com nossa identidade verdadeira, criamos uma fragmentação interior. Vivemos divididos entre quem realmente somos e quem acreditamos que deveríamos ser. É nessa divisão que nasce o desalinhamento. Nossa sociedade nos treina para buscar validação externa desde muito cedo. Aprendemos que nosso valor está diretamente ligado a nossas conquistas, a nosso status, à aprovação que recebemos. E assim, gradualmente, transferimos o poder sobre nossa própria vida para forças externas. Permitimos que o mundo defina nosso valor. Deixamos que outros determinem nosso ritmo. Nesse processo, perdemos contato com a única bússola verdadeiramente confiável, nossa própria verdade interior. A jornada de retorno ao alinhamento começa com um simples, porém profundamente desafiador ato de coragem. A vulnerabilidade de ser quem realmente somos. Não a versão polida e aceitável, mas nossa versão completa, com todas as imperfeições, medos e desejos autênticos. Essa vulnerabilidade não é fraqueza, é a mais pura expressão de força, pois requer mais coragem assumir nossa verdade do que escondê-la sob camadas de pretensão. Quando cultivamos essa coragem de sermos autênticos, começamos a perceber que grande parte de nossas buscas externas são, na verdade, tentativas de preencher um vazio que só pode ser preenchido pela reconexão com nossa essência. Buscamos status quando, na verdade, ansiamos por significado. Perseguimos riqueza quando, no fundo, desejamos liberdade. Acumulamos relacionamentos superficiais quando nosso coração clama por conexão genuína. O alinhamento se manifesta primeiro como uma sensação de paz interior, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras. É a capacidade de permanecer centrado quando tudo ao redor parece caótico. É olhar para dentro e encontrar um espaço de clareza que não depende das condições externas. Um espaço onde você reconhece que, embora não possa controlar tudo o que acontece em sua vida, pode escolher como responder a partir de sua verdade mais profunda. Esta jornada de alinhamento não é linear. Haverá dias em que o fluxo parecerá claro e outros em que a névoa da dúvida obscurecerá o caminho. É como aprender a navegar por um rio cujas correntes mudam constantemente. Não se trata de evitar os desafios, mas de desenvolver a flexibilidade e a intuição para navegar através deles. Assim como um rio encontra seu caminho ao mar não por força, mas seguindo naturalmente o caminho de menor resistência, nossa vida encontra sua direção autêntica quando deixamos de forçar e começamos a fluir. Quando abandonamos a necessidade de provar nosso valor e passamos a habitar plenamente nossa verdade. Quando deixamos de perseguir e começamos a permitir. A verdadeira resiliência não está em resistir rigidamente às mudanças, mas em desenvolver a flexibilidade para fluir com elas, mantendo intacta nossa essência.
como o bambu que se curva com o vento sem jamais quebrar, podemos aprender a nos adaptar às circunstâncias externas sem comprometer quem realmente somos. Falar sobre confiança e entrega é fácil quando tudo flui conforme esperamos. O verdadeiro desafio surge quando enfrentamos perdas, rejeições, quando os caminhos se fecham ou quando o tempo de espera se estende além do que julgamos suportável. Como manter a fé no processo quando tudo parece indicar que estamos na direção errada? Existe uma sabedoria profunda escondida em cada obstáculo que encontramos. Por trás de cada porta fechada, de cada não recebido, de cada caminho interrompido, existe um redirecionamento. Não uma punição, mas uma proteção. Nem sempre o que desejamos ardentemente é o que verdadeiramente nos serviria. Às vezes, o universo nos protege daquilo que pedimos com tanta certeza. Pense nas vezes em que você agradeceu profundamente por algo que não aconteceu. Aquele relacionamento que parecia perfeito, mas terminou inexplicavelmente. Aquela oportunidade de trabalho que escapou por entre os dedos. Aquela mudança que não se concretizou. No momento, a dor da perda pode ter sido avassaladora, mas com o tempo e perspectiva, você percebe, aquele não abriu espaço para algo mais alinhado com quem você realmente é. Os períodos de espera, aqueles desertos emocionais onde parece que nada acontece, são frequentemente os mais transformadores. É no vazio aparente que desenvolvemos as raízes invisíveis que sustentarão os frutos futuros. É no silêncio da espera que podemos finalmente escutar a voz de nossa intuição, tantas vezes abafada pelo ruído das atividades constantes. Existe uma diferença crucial entre rendição e desistência. Desistir vem do lugar de derrota, de esgotamento. Render-se vem do lugar de sabedoria, de reconhecimento de que existem forças maiores operando além de nossa visão limitada. A verdadeira entrega não é passividade, é uma forma ativa de confiança, uma disposição para cooperar com o fluxo da vida em vez de resistir a ele. A resiliência autêntica não está em permanecer inabalável, mas em desenvolver a capacidade de ser quebrado e renascer repetidamente. Como o processo do ouro sendo purificado pelo fogo, é precisamente nas experiências mais desafiadoras que revelamos nossa verdadeira essência. São os momentos de crise que nos despem das camadas supérfluas e nos deixam face a face com quem realmente somos. Quando enfrentamos obstáculos em alinhamento com nossa verdade, experimentamos uma forma diferente de força. Não a força rígida que tenta controlar os resultados, mas a força flexível que permanece fiel à essência enquanto se adapta às circunstâncias. Como água que contorna a pedra sem perder sua natureza essencial, podemos aprender a navegar pelos desafios sem comprometer quem somos. O tempo tem sua própria sabedoria. Na natureza, nada é apressado, ainda assim, tudo se cumpre. A semente não se torna árvore por ansiedade ou esforço, mas por um desenrolar natural de seu potencial intrínseco. Da mesma forma, existem estações em nossa vida que não podem ser aceleradas. O inverno da alma tem seu propósito, assim como tem a primavera. Respeitar esses ciclos não é resignação, é sabedoria. Talvez o maior desafio na jornada do alinhamento seja a confiança no invisível. Em uma cultura obcecada por resultados tangíveis e validação imediata, existe uma coragem singular em seguir os sussurros de sua verdade interior, mesmo quando não há garantias externas. É como caminhar por uma floresta densa, guiado apenas pela luz tênue de uma estrela distante. Requer fé no processo e na sabedoria de seu próprio coração. E se as perdas que sofremos não fossem realmente perdas, mas liberações? E se os caminhos que se fecharam não fossem rejeições, mas redireções? E se o tempo de espera não fosse um teste de paciência, mas um espaço de preparação?
quando reinterpretamos os desafios não como obstáculos, mas como parte integrante de nosso crescimento, algo profundo muda em nossa relação com a vida. Deixamos de lutar contra as circunstâncias e começamos a dançar com elas, descobrindo uma nova forma de poder que nasce não do controle, mas da transformação. Existe um momento de virada na jornada de todo buscador, aquele instante sagrado em que algo fundamental se reorganiza interiormente. Não é um evento dramático visível aos olhos externos, mas uma sutil mudança na forma de perceber e habitar a realidade. É o momento em que a luta cessa e o fluxo começa, em que a resistência se dissolve e a aceitação floresce, em que finalmente compreendemos, não apenas intelectualmente, mas com todo o nosso ser, que nossa verdadeira natureza sempre foi livre. Este despertar para o alinhamento raramente acontece quando tudo está perfeito. Paradoxalmente, é frequentemente no fundo do poço, quando todas as nossas estratégias de controle já falharam, que encontramos a disposição para soltar. É quando já tentamos de tudo e nada funcionou que finalmente nos abrimos para uma nova forma de ser. Como se precisássemos chegar ao limite de nossas próprias forças para descobrir uma força maior que sempre esteve disponível. Quando começamos a viver em maior alinhamento com nossa essência, o mundo parece responder de maneiras misteriosas. Sincronicidades. Aqueles eventos significativos que parecem coincidir de forma improvável, tornam-se mais frequentes. Portas inesperadas se abrem precisamente no momento em que estamos prontos para atravessá-las. Pessoas que ressoam com nossa nova frequência aparecem como se convocadas por uma força invisível. Não porque estamos manipulando a realidade externa, mas porque nossa realidade interna mudou. A clareza é uma das primeiras manifestações do alinhamento. Decisões que antes pareciam nebulosas e angustiantes, agora se apresentam com uma simplicidade quase óbvia. Não porque as circunstâncias externas tenham mudado, mas porque aprendemos a escutar a sabedoria de nosso próprio coração. Como se um ruído de fundo que sempre interferiu em nossa percepção tivesse subitamente cessado, permitindo que ouçamos a melodia clara de nossa verdade. Outro sinal de alinhamento é uma profunda sensação de paz interior, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras. Não a paz que depende de condições externas perfeitas, mas aquela que emana de uma reconexão com sua essência imutável. É como encontrar o olho do furacão, aquele espaço de quietude absoluta que existe no centro da tempestade. As circunstâncias podem continuar turbulentas, mas você descobriu um lugar de ancoragem que transcende o caos aparente. A transformação genuína também se manifesta como uma nova relação com o tempo. A ansiedade crônica pelo futuro e o arrependimento pelo passado começam a ceder espaço para uma presença mais plena no momento atual. Percebemos que o poder verdadeiro nunca está no ontem ou no amanhã. Está sempre neste exato instante, o único em que a vida realmente acontece. E nessa presença, descobrimos uma capacidade renovada de apreciação pelas pequenas maravilhas que sempre estiveram diante de nossos olhos, mas que não podíamos ver quando estávamos tão focados em chegar a outro lugar. Talvez a mudança mais profunda seja a libertação do peso de tentar ser alguém que não somos. Existe uma leveza que vem com a autenticidade, a exalação de alívio quando finalmente largamos o fardo das expectativas, tanto as nossas quanto as dos outros. Não precisamos mais provar nosso valor, porque reconhecemos que esse valor nunca dependeu de nossas conquistas ou falhas. É inerente, inato, inalienável. Esta transformação não é um destino final, mas um desdobramento contínuo. Cada novo nível de alinhamento revela camadas mais profundas a serem integradas. Como uma espiral ascendente, revisitamos temas semelhantes, mas sempre de uma perspectiva mais elevada.
O trabalho interior nunca termina completamente, mas muda de natureza. Deixa de ser uma luta contra quem somos e torna-se uma dança com nosso próprio desabrochar. E nesse processo, descobrimos que o verdadeiro poder nunca esteve no controle, mas no alinhamento. Não em forçar a realidade a se conformar aos nossos desejos, mas em harmonizar nossos desejos com uma sabedoria mais ampla. Não em acumular, mas em tornar-se. A vida responde não ao nosso esforço, mas à nossa frequência. Aquilo que emanamos naturalmente quando estamos em harmonia com nossa verdade mais profunda. Existe uma diferença sutil, porém profunda, entre os desejos que nascem do ego e o propósito que emerge da alma. Os desejos do ego são frequentemente reativos, surgem da comparação, da carência, do medo de não ser suficiente. São alimentados pela narrativa da separação e da escassez. O propósito da alma, por outro lado, brota de um lugar de plenitude, de conexão, de contribuição autêntica. Não vem do que nos falta, mas do que transborda naturalmente de nosso ser quando estamos alinhados com nossa essência. Como distinguir entre os dois? Os desejos do ego nos deixam em um estado perpétuo de insatisfação. Mesmo quando alcançados, rapidamente perdem seu brilho e são substituídos por novos objetos de desejo. Criam uma sede que nunca é verdadeiramente saciada. O propósito da alma, em contraste, traz uma sensação de significado e preenchimento que transcende os resultados externos. Mesmo em meio aos desafios, sentimos a satisfação profunda de estarmos no caminho certo, de estarmos expressando quem realmente somos. Os desejos do ego nos mantêm em constante estado de tensão e ansiedade, sempre projetados para um futuro em que finalmente seremos suficientes, finalmente seremos felizes. O propósito da alma nos ancora no presente, revelando que a plenitude que buscamos não está em algum ponto distante no horizonte, mas disponível agora, neste momento, quando nos permitimos ser totalmente quem somos. Muitas vezes, o que pensamos querer não é realmente o que nossa alma está buscando. Desejamos sucesso financeiro quando, na verdade, ansiamos por liberdade e segurança. Perseguimos relacionamentos perfeitos quando, no fundo, buscamos conexão e aceitação incondicional. Acumulamos conquistas quando o que realmente queremos é significado e contribuição. Ao reconhecer as necessidades mais profundas por trás de nossos desejos superficiais, podemos direcionar nossa energia para o que verdadeiramente importa. Existe uma inteligência maior operando em nossas vidas, uma sabedoria que reconhece o que realmente precisamos, mesmo quando nosso ego limitado insiste em outra direção. Quando aprendemos a confiar nessa sabedoria interior, descobrimos que muitos dos aparentes fracassos e decepções em nossa jornada não foram erros, mas redirecionamentos precisos. Portas que se fecharam não para nos punir, mas para nos proteger de caminhos que não estavam verdadeiramente alinhados com quem somos. O que significa viver com propósito autêntico? Não é necessariamente abandonar tudo e partir para uma missão grandiosa. Propósito não é algo que encontramos fora de nós, mas algo que expressamos naturalmente quando removemos as camadas de condicionamento que obscurecem nossa essência. É a forma única como nossa luz interior brilha através de nossas ações, relacionamentos e criações. Pode se manifestar nas escolhas mais simples do cotidiano, na qualidade de presença que trazemos para cada encontro, na forma como transformamos nossos desafios em dádivas para os outros. Quando vivemos a partir de nosso propósito autêntico, a linha entre trabalho e prazer se dissolve. O que fazemos não é mais apenas um meio para um fim, mas uma expressão natural de quem somos. Não significa ausência de esforço ou desafio. De fato, seguir o chamado da alma frequentemente nos leva para territórios desconhecidos que testam nossos limites.
A diferença é que esse esforço nos energiza em vez de nos esgotar, porque está em harmonia com nossa natureza essencial. Existe uma rendição necessária no caminho do propósito. Precisamos estar dispostos a soltar nossas definições limitadas de sucesso e felicidade para descobrir uma forma mais ampla de realização. Precisamos abandonar a necessidade de saber exatamente como tudo se desdobrará para confiar no processo de desvelamento gradual. É como estar em um barco e permitir que a correnteza nos leve, ajustando as velas quando necessário, mas sem tentar forçar o rio a mudar seu curso natural. Esta é talvez a maior lição do alinhamento. Aprender a distinguir entre o que podemos e devemos controlar. Nossas escolhas, nossa atenção, nossa atitude e o que devemos permitir que flua naturalmente. Os resultados, o tempo, o desdobramento do processo. Nesse equilíbrio delicado entre fazer e ser, entre esforço e rendição, encontramos a verdadeira arte de viver com propósito. O fruto mais precioso dessa jornada não é o que conquistamos externamente, mas quem nos tornamos no processo. Cada desafio enfrentado com autenticidade, cada momento de rendição consciente, cada escolha alinhada com nossa verdade mais profunda, nos transforma. E essa transformação interior, mais do que qualquer realização externa, é o verdadeiro tesouro que buscamos, mesmo sem saber. Talvez a verdade mais profunda que podemos abraçar seja esta: o que é verdadeiramente nosso nunca pode ser perdido. O que está alinhado com nossa essência encontrará seu caminho até nós, não através da força de nossa vontade, mas através da autenticidade de nosso ser. É uma lei tão fundamental quanto a gravidade. Quando nos permitimos ser completamente quem somos, a vida responde em ressonância, trazendo experiências, relacionamentos e oportunidades que refletem nossa verdadeira frequência. Pense nos momentos de sua vida em que algo maravilhoso aconteceu de forma inesperada. Aquela oportunidade que surgiu precisamente quando você parou de persegui-la obsessivamente. Aquele relacionamento que floresceu quando você finalmente se permitiu ser vulnerável. Aquela clareza que emergiu quando você abandonou a necessidade de controlar cada detalhe. Não foram coincidências aleatórias, mas manifestações da sabedoria do fluxo, a mesma inteligência que faz com que as marés sigam a lua e as flores se voltem para o sol. A vida está constantemente sussurrando para nós, convidando-nos a um caminho de menor resistência. Não a resistência da preguiça ou da inércia, mas a fluidez natural de quem age em alinhamento com sua verdade mais profunda. Quando aprendemos a escutar esses sussurros, descobrimos que o esforço pode ser substituído pela graça, não como ausência de ação, mas como uma forma de agir que vem de um lugar de conexão e integridade. O verdadeiro desafio não é conquistar o mundo externo, mas cultivar a coragem de sermos fiéis a nós mesmos em um mundo que constantemente nos convida à conformidade. É manter a chama de nossa autenticidade acesa, mesmo quando os ventos da expectativa e do julgamento sopram em direção contrária. É lembrar, mesmo nos momentos de maior pressão, que nossa única responsabilidade verdadeira é expressar fielmente a singularidade que somos. Confiança não significa ausência de dúvida, mas disposição para avançar mesmo na presença dela. Não significa certeza de que tudo acontecerá exatamente como desejamos, mas fé de que, independentemente do que aconteça, teremos a capacidade de encontrar significado e crescimento. É reconhecer que somos parte de algo maior que nós mesmos, uma teia de vida interconectada, guiada por uma sabedoria mais profunda do que nossa mente consciente pode compreender. Quando vivemos a partir dessa confiança, nos libertamos da exaustiva tarefa de tentar controlar o incontrolável. Deixamos de lutar contra a corrente da vida e aprendemos a dançar com ela. E nessa dança,
descobrimos uma forma de poder que não vem da dominação, mas da harmonia, não da separação, mas da conexão, não do medo, mas do amor. O convite que a vida nos faz não é para desistirmos de nossos sonhos, mas para permitirmos que eles se manifestem através do fluxo natural, não da força. É para abrirmos mão da rigidez de nossas expectativas e nos abrirmos para possibilidades que nossa mente limitada jamais poderia imaginar. É para confiarmos que quando vivemos em alinhamento com nossa verdade mais profunda, a vida nos leva exatamente para onde precisamos estar. Então, solte, não em rendição derrotada, mas em confiança sagrada. Solte o controle, não o propósito. Solte a ansiedade, não a presença. Solte os resultados, não o compromisso com sua verdade. Como a semente que se entrega à terra escura, sem saber exatamente como se transformará em árvore, mas confiando na sabedoria inerente de seu código genético, podemos nos entregar ao mistério de nossa própria evolução. O que é seu por direito de ressonância encontrará você. O que está alinhado com sua essência mais profunda manifestar-se-á no tempo perfeito, não porque você conquistou, mas porque você permitiu, não porque você forçou, mas porque você floresceu. Não porque você provou seu valor ao mundo, mas porque você reconheceu o valor inestimável que sempre esteve dentro de você, esperando apenas para ser plenamente expresso. É nesse espaço sagrado de rendição confiante que descobrimos a verdade paradoxal que todos os grandes mestres tentaram nos ensinar. Nossa liberdade mais profunda está em sermos exatamente quem somos destinados a ser. E quando abraçamos essa liberdade, tudo mais se revela não como luta, mas como dança, não como conquista, mas como desdobramento natural de nossa própria magnificência.